E aí, tudo certo? Meu nome é Murilo Carneiro, eu faço dupla com o Vinícius Vicente e a gente é aluno do quarto ano da UEM de Engenharia Civil. Para fazer o vídeo, a gente se baseou nesse livro aqui, que é Estruturas de Aço, Dimensionamento Prático de acordo com a NBR 8800 de 2008. Ele é do PFEL. Como vocês podem ver aqui atrás, a gente vai falar sobre 50 fases de estruturas metálicas. E o vídeo é destinado para pessoas que ainda não fizeram a disciplina, para vocês terem noção do que vocês vão aprender e tudo mais. Espero que vocês gostem, vamos lá. Ó, desse lado aqui você coloca um galpão com ponte rolante e desse lado você coloca eu e o Vinícius olhando para o galpão fazendo um projeto, assim, beleza? Que é a nossa vinheta de entrada. Fato número 1. O aço é uma liga de ferro e carbono, com outros dois tipos de elementos. Os elementos residuais, como por exemplo o manganês e o silício, e os elementos adicionados, que eles são colocados no aço para melhorar as características físicas e a resistência. Fato número 2. Quanto mais carbono no aço, mais resistente ele fica. Entretanto, ele fica um pouco mais frágil, ou seja, mais quebradiço. Fato número 3. A resistência do aço varia de 300 MPa a 1200 MPa na compressão e na tração. Fato número 4. O primeiro material siderúrgico usado na construção civil foi o ferro fundido. Ele foi empregado entre 1780 e 1820 em peças que trabalhavam a compressão. Número 5. Em meados do século XIX, a utilização do ferro fundido diminuiu e começou a se usar ainda mais o ferro forjado, que fornecia maior segurança. Número 6. Em 1856, o inglês Bessemer inventou um forno que permitia a produção de aço em larga escala. Em 1864, os irmãos Martin criaram um forno de maior capacidade. E com isso, a utilização de ferro forjado e ferro fundido foi substituída rapidamente pela utilização do aço. Número 7. Em 1932, concluiu-se a ponte da Baía de Sydney. Ela é a construção em arco metálico mais alta e mais larga do mundo. Fato número 8. Essa ponte, em dias quentes, pode dilatar até 18 centímetros devido à variabilidade térmica do aço. Fato número 9. Essa ponte, que vai aparecer o nome aqui, produzida em 1890 na Escócia, tinha 51 metros de vão e constituiu o recorde mundial da época. Número 10. No Brasil, destaca-se a ponte Rio-Niterói, que possui 200 metros de vão lateral e 300 metros de vão central, constituindo o recorde mundial de viga reta. 11. O principal processo de fabricação do aço consiste na produção de ferro fundido em alto forno e depois no refinamento no conversor de oxigênio. 12. Uma vez iniciada a campanha de alto forno, ele continuou operante de 4 a 10 anos, com paradas programadas para manutenção nesse período. 13. Tendo como referência a composição química, o aço pode ser dividido em duas classes, os aços carbono e o aço de baixa liga. 14. Os dois tipos de aço podem receber tratamento térmico, que modifica as suas características mecânicas. 15. Corrosão é o processo de reação do aço com alguns elementos da atmosfera em que ele está exposto. 16. A corrosão promove a perda de seção do aço, sendo a causa do colapso de várias estruturas. 17. A proteção contra a corrosão dos aços expostos ao ar geralmente é feita ou por pintura ou por galvanização. 18. A galvanização consiste na colocação de uma camada de zinco na superfície do aço por imersão. Fato 19. Os perfis metálicos são produzidos em indústria, o que garante confiabilidade, controle padrão nas seções produzidas. 20. Se compararmos com as estruturas de concreto armado, as peças de estruturas metálicas permitem menores coeficientes de majoração, visto essa industrialização citada no fato anterior. 21. Encontramos basicamente 3 tipos de perfis no mercado: os soldados, os laminados e os dobrados a frio. 22. Os primeiros formatos estruturais foram as barras angulares, produzidas nos Estados Unidos em 1819. 23. Os primeiros perfis em seção I foram utilizados nos Estados Unidos em 1884 e são muito utilizados até hoje em dia. Fato 24. Estruturas metálicas podem ser utilizadas em vários formatos e tamanhos, sem alterar significativamente suas propriedades físicas. 25. Os perfis mais utilizados são os que possuem maior momento de inércia em relação às suas áreas. 25. Geralmente, os perfis mais utilizados são os que possuem os maiores momentos de inércia em relação às suas áreas, e as seções mais utilizadas são as I, T e C. 26. Os elementos estruturais mais utilizados são os elementos de barra, que possuem apenas uma dimensão significativa, ou seja, unidimensional, e os elementos bidimensionais, que são as placas ou chapas. Barras solicitadas à tração são mais bem aproveitadas, porque não possuem problemas relacionados à instabilidade. 28. Quanto mais rotuladas forem as ligações, menores serão os esforços de flexão sobre as barras. Entretanto, será necessário estruturas de contenção lateral. 29.
Para o dimensionamento e projeto de estruturas de aço são utilizadas as seguintes normas: NBR 8800, NBR 8681, NBR 6120, NBR 6123 e NBR 14762. Número 30. No dimensionamento de estruturas de aço, primeiro define-se as seções e modelos estruturais utilizados e então faz o pré-dimensionamento. 31. Em seguida, faz o levantamento das ações permanentes, que seriam o peso próprio e os elementos construtivos fixos na estrutura, e as ações variáveis, que seria, por exemplo, o peso de utilização e a carga de vento. 32. Depois é feito a análise estrutural e análise de deslocabilidade, com auxílio de programas como a CAD-Frame e Mastam 2. 33. Encontrados os esforços em todos os elementos, faça o dimensionamento, atração, compressão, flexão, flexo-compressão e flexo-tração de todos os elementos. 34. Os elementos solicitados à flexão podem estar sujeitos a flexão simples ou flexão composta. 35. O comportamento dos elementos à flexo-compressão está sujeito a instabilidades, como a flambagem lateral com torção, a flambagem local da mesa comprimida e a flambagem local da alma comprimida. 36. Devido ao módulo de elasticidade do aço, as seções projetadas podem ser mais esbeltas, diminuindo a carga nas fundações e possibilitando uma melhor utilização do espaço interno. 37. O dimensionamento de peças à tração é significativamente mais simples que o dimensionamento de peças à compressão, visto que não é necessário considerar os cálculos de instabilidade. 38. Nesse dimensionamento, é necessário verificar duas coisas: a ruptura da seção líquida, ou seja, a região dos parafusos, e o escoamento da seção bruta, que é a região do meio da peça. 39. Vamos resolver um exercício de tração para vocês verem como é simples dimensionar esse esforço. Então, beleza. Vamos resolver o exercício 2.3.3 do livro que eu mostrei lá no começo. Então, vamos lá. Duas chapas de 22 por 300 mm são emendadas por meio de talas com 2 por 8 parafusos de 22 mm de diâmetro. Verificar se as dimensões das chapas são satisfatórias, admitindo-se aço MR250, ASTM e A36. Então, beleza. Esse desenho é o esquema do livro, que mostra que então tem uma força de 300 kN tracionando essa chapa, mostra a espessura e a disposição dos parafusos. Então vamos recolher os dados primeiro. Então beleza, a espessura da chapa é 22 mm, a largura 300 mm, o diâmetro do parafuso 22 mm, cada chapa possui duas linhas com 4 parafusos, o aço é o MR250, que é daqui que a gente vai tirar o esforço de escoamento, a resistência de escoamento, a resistência na ruptura e a solicitação 300 kN. Beleza, o primeiro passo vai ser a gente calcular a área bruta da seção. Então tá bom. Então a área bruta da chapa vai ser o quê? A espessura dela vezes a sua largura. Então eu vou fazer tudo em centímetro para dar certo no final as unidades. Então vão ser 30 centímetros vezes 2,2 centímetros, que dá 66 centímetros quadrados. Essa é a área bruta da chapa. O passo 2 é a gente calcular a área líquida dessa chapa. O que é isso? A área líquida é a seção com um furo. Então a gente tem que descontar os diâmetros ali. Só que presta atenção que eu estou tirando um pouquinho mais do que o diâmetro. O diâmetro do parafuso é de 2,2 centímetros. Eu estou tirando mais 0,35 centímetros de cada parafuso. Isso se deve ao fato de que quando a gente fura a chapa, ela não pode ser exatamente do diâmetro do parafuso. Então eu sempre furo um pouquinho mais. E por isso eu estou tirando esses 3,5 milímetros. Então a área líquida da seção vai ser 43,6 centímetros quadrados. O terceiro passo vai ser calcular o esforço solicitante de cálculo. Então a gente vai admitir que essa solicitação, esses 300 kN, são decorrentes de uma carga variável. E a norma NBR 8800 fala que a gente tem que multiplicar então essa carga por 1,5. Então, nosso esforço solicitante de cálculo vai ser 450 kN. Depois disso, a gente tem que começar a calcular os esforços resistentes de cálculo, que vai ser da área bruta e da área líquida. Calculando primeiro da área bruta, eu vou pegar o 66, que é a área bruta que a gente calculou lá atrás, e multiplicar por 25. O que é esse 25? O 25 é a resistência ao escoamento do aço MR250. E eu vou dividir isso por 1,1, que é um parâmetro de ponderação encontrado de ponderação de resistência
encontrado na tabela 3 da norma. Então, o nosso esforço resistente de cálculo da seção de área bruta são 1.500 kN. Agora, calculando o esforço resistente de cálculo da área líquida, eu vou pegar os 43,6, que é a área que a gente calculou lá atrás, multiplicar por 40, que é a nossa resistência à ruptura do aço MR250, e dividir isso por 1,35, que também é um parâmetro encontrado na NBR 8800. Então, o nosso esforço resistente na área líquida vai ser 1.291,9 kN. Agora é só comparar o nosso menor esforço resistente com a nossa ação solicitante. Como o esforço resistente é muito maior do que a ação solicitante, então a gente pode admitir que a peça atende às características impostas pelo exercício. Muito fácil, né? 40. No dimensionamento de peça com pressão, é necessário estudar as falhas por flambagem. Em 1972, fizeram vários estudos sobre essas curvas de flambagem e foram desenvolvidos a curva 1P, 2P e 3P. 41. A norma americana e a brasileira adotaram a curva 2P como uma curva única de flambagem, na qual é uma relação entre o parâmetro Ki e o índice de esbeltez reduzido λ0. Fato 42. O parâmetro adimensional Ki é dado pela razão entre a tensão nominal resistente e a tensão de escoamento do aço, e também pode ser obtida pela curva citada, que utiliza o índice de esbeltez reduzido λ0. 43. A tensão nominal resistente FC considera as imperfeições geométricas das peças, assim como as excentricidades de aplicações das cargas, além das tensões residuais nos diferentes perfis. 44. A curva 2P utilizada na norma brasileira pode ser dividida em dois ramos. O primeiro ramo tem λ0 menor que 1,5 e o segundo ramo λ0 maior que 1,5. 45. Podemos dividir os elementos de ligação da seguinte forma: enrijecedores, chapas de ligação, cantoneiras e consolos. 46. Já os meios de ligação são soldas, parafusos, barras redondas rosqueadas e pinos. 47. Segundo o livro do Pfel, depois de 1950, as ligações rebitadas foram substituídas por parafusadas ou soldadas. 48. No Brasil, são utilizados roscas do padrão americano, mesmo sendo normatizados roscas do padrão métrico. 49. O canteiro de obra de uma estrutura metálica é geralmente mais limpo e mais organizado, devido à industrialização das peças. 50. Há impacto ambiental na produção de aço, assim como qualquer outra indústria. Entretanto, a reciclagem é bem consolidada nesse meio. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e que ainda se lembrem do fato número 1. Muito obrigado! Nossa, velho, a gente bem podia tirar 100 nesse trabalho, né? Nossa, podia mesmo, hein?